Amém. Você pode se assentar. Temos agora o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor nesta série muito inspiradora, Um Só Coração no Cuidado. E o nosso tema da nossa mensagem desta noite é o cuidado do Deus que me guarda. O cuidado do Deus que me guarda. E para a nossa reflexão, eu convido você a abrir a sua Bíblia num dos salmos mais lindos que nós temos no saltério. Alguém falou para mim uma vez, não vale. Toda vez que você fala de um salmo, você fala que é um dos mais lindos. É que a gente tem uma coletânea imensa de salmos maravilhosos. Mas este salmo, tenho certeza que tem um lugar especial no seu coração, que é o Salmo 121. Salmo 121, você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar comigo a leitura. Salmo 121 diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Amados, um povo que peregrinava é o contexto por trás desse Salmo 121. O livro dos Salmos é uma grande coletânea. O livro dos Salmos não possui capítulos. A gente não diz Salmos capítulo 121. Nós falamos Salmo 121, porque na verdade é um livro de coletânea de salmos. É o livro de oração de Israel. E ao longo dessa coletânea, nós temos algumas mini coleções dentro dessa coletânea. E esse Salmo 121, ele está localizado numa das minhas coletâneas favoritas do saltério, que é conhecida como os Cânticos de Romagem ou os Salmos de Subida. Do Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos 15 salmos conhecidos como Cânticos de Romagem. E o que significa essa coletânea? Da onde vem essa coletânea? Depois que Jerusalém foi destruída no exílio, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, foi totalmente disperso. E esses judeus que foram para longe de Jerusalém, para longe da capital, em algumas vezes no ano, nas festas judaicas, eles peregrinavam até Jerusalém. Pelo menos uma vez por ano, essa peregrinação acontecia. Pelo menos na festa da Páscoa, que é a festa mais importante para os judeus, pelo menos nessa época da Páscoa, os judeus da diáspora, assim como eles são conhecidos, se juntavam e caminhavam até a capital Jerusalém. Pois bem, nessa peregrinação, nessa romaria, eles cantavam estes salmos do 120 ao 134. Cantavam salmos que falam a respeito do cuidado da segurança de Deus, salmos que falam a respeito da beleza de Jerusalém, da beleza do templo e da beleza de Jerusalém. O Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ao longo deste Salmo 122, Jerusalém está muito em alta neste Salmo. Então eu fico pensando nessa peregrinação, esses judeus sonhando com os portões da cidade, sonhando em entrar na cidade, sonhando em ver finalmente o templo que está em Jerusalém. Salmos que falam sobre quão maravilhoso é o povo se unir, como o Salmo 133 cantavam sobre a unidade nesse momento de peregrinação.
E o Salmo 121 não é diferente. Um salmo que fala sobre o cuidado de Deus. E esse Salmo 121, assim como alguns outros que falam sobre o cuidado de Deus, tem uma atenção especial quando nós pensamos na peregrinação. Porque este povo que peregrinava passava por diversos desafios, passava por diversos perigos. Perigos naturais, como o sol, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Perigos naturais como animais selvagens, em especial naquela circunstância, naquela localização. O leão e a serpente, o leão e as cobras eram dois perigos naturais muito grandes. Tanto é que nós vemos sempre na Bíblia, tanto o leão quanto a serpente, usados como metáfora de perigo, porque era um perigo constante. Perigos de pessoas, perigo de assaltantes, perigo de pessoas com más intenções chegarem a assaltarem esse povo que em sua maioria andava fragilizado. Enfim, perigos nessa peregrinação. E nesse tempo de peregrinação, pensando em todos os desafios que essa romaria traria, pensando nesses desafios que essa jornada traria, esse povo cantava: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Acontece, meu amado, minha amada, que eu e você somos peregrinos nesta terra. Nós estamos aqui numa jornada. Nós estamos numa jornada que tem tempo limitado. A nossa vida tem um tempo contado. Essa vida é uma atribuição passageira, é uma peregrinação para a vida eterna. E durante essa longa peregrinação que nós vivemos aqui, algumas pequenas jornadas se encontram no nosso caminho. Seja um desafio financeiro, seja um desafio familiar, seja um desafio profissional, seja um desafio de saúde, seja um desafio pessoal, independente, todos nós passamos por desafios. Todos nós nos sentimos, às vezes, como peregrinando numa jornada cheia de perigos. Se essa é a sua situação hoje, se você vive um contexto de apreensão, de ansiedade, de medo, se você se vê à frente de desafios na sua casa, no seu trabalho, com seus filhos, com seus familiares, se você vê desafios à sua frente, se você sente a necessidade de socorro, este salmo é para você. Eu quero conversar rapidamente sobre 4 aspectos que nós podemos aprender sobre o cuidado daquele que me guarda, o cuidado do Deus que me guarda neste Salmo 121. Em primeiro lugar, nós vemos a necessidade de socorro. Como eu já disse para vocês, a peregrinação até Jerusalém era um caminho que trazia diversos perigos. É o que faz o salmista olhar para onde? Ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes. Eu pergunto a você, se ele precisa elevar os olhos para os montes, é porque ele está num vale. Quem precisa elevar os olhos para olhar os montes, é porque não está em cima do monte, é porque está num vale. E muitas vezes na nossa vida nós nos sentimos e nos deparamos com situações em que nós não estamos lá em cima, mas nós estamos lá embaixo. Altos e baixos acontecem na nossa vida. Altos e baixos acontecem na nossa vida em toda e qualquer circunstância. Talvez você sinta que a sua vida é como uma montanha russa, ou como um W, que ora está em cima, ora está embaixo, ora está em cima, ora está embaixo. O seu humor, a sua personalidade, a sua alegria, a sua fé, às vezes você pode sentir que a sua fé oscile, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Em momentos de vale na vida, em momentos em que nós estamos talvez no fundo do poço, o salmista nos convida: eu elevo os meus olhos para onde? Para os montes. E faço uma pergunta: de onde me virá o socorro? Meu amado, só pergunta de onde me virá o socorro aquele que tem necessidade de socorro. Ninguém pergunta por socorro se não precisa de socorro.
uma posição de vale, olhar para cima e uma necessidade. Eu preciso de socorro. E por que olhar para os montes? Eu olho para os montes. Por que não olhar para o céu, que é mais alto que os montes, para as nuvens? Quando o salmista diz eu olho para os montes, ele tem em sua mente um monte muito particular chamado Monte Sião. Há muita confusão sobre o que é Sião na Bíblia, e deixa eu explicar de uma maneira muito simples. Sião é um conjunto de montanhas, os montes Sião, que ficam em volta de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que está em volta de montes. Esses montes são chamados de Monte Sião. E o Monte Sião se diz que é a habitação de Deus por dois motivos. Primeiro, porque Jerusalém está no Monte Sião. Jerusalém está lá, o templo está lá, logo a presença de Deus está lá. Por isso Deus está em Sião. E o segundo motivo, que talvez seja novidade para você, que não é tão comum se ouvir falar, é que na mitologia do Antigo Oriente, muitos deuses de outros povos vêm do alto das montanhas. Se você lembra da mitologia grega, algo que é um pouquinho mais familiar para a gente aprende na escola, você vai ver que o panteão dos deuses gregos fica no Monte Olimpo. Então, essa ideia de que no alto das montanhas os deuses habitam é uma ideia natural para os povos do Antigo Oriente. Só que o povo de Israel, ele diz o seguinte: eu olho para os montes. Por quê? Porque todo mundo, quando precisa de socorro, olha para o mesmo lugar, olha para os montes. Porque na mente das pessoas é nos montes que eu encontro o meu Deus. Por isso eu olho para os montes. Só que o salmista traz, além de uma pergunta de onde me virá o socorro, traz uma profunda convicção: o meu socorro vem do Senhor, do Deus de Israel, conhecido como Yahvé, este que fez os céus e a terra. O meu socorro não está no monte, o meu socorro está naquele que criou esse monte. O meu Deus tem nome e eu sei o que Ele tem feito. Ele criou o céu e a terra. Diferente do panteão dos deuses, que se confundiam com a natureza, se nós formos pensar, por exemplo, nos egípcios, o sol é uma grande divindade para os egípcios, a lua é uma outra grande divindade para os egípcios. O salmista está dizendo: a natureza, o sol, a lua, os montes não são o meu Deus. O meu Deus criou todas estas coisas e o meu socorro vem desse Deus. Em momentos em que nós vivemos os vales da vida, a palavra do Senhor nos exorta a olhar para cima, a olhar para os montes, a olhar para os céus e fazer a pergunta: o meu socorro vem de onde? O meu socorro vem de quem criou tudo isso daqui. Eu não preciso olhar para o meu dinheiro e buscar o socorro nele. Eu não preciso olhar para a minha capacidade pessoal de resolver problemas e conflitos e confiar nela. Eu não preciso olhar para a minha inteligência e confiar nela. Eu não preciso olhar na capacidade da medicina, dos remédios, da saúde e confiar neles. Eu preciso confiar no meu Deus, que criou todas essas coisas, e o perfeito e verdadeiro socorro certamente vem dele. Nos vales da vida, olhemos para o céu e declaremos: o meu socorro em momentos de vale está no Senhor. A necessidade de socorro. E a partir do verso 3, nós vemos uma descrição desse Deus que socorre como um guarda. A partir do verso 3, o salmista começa a declarar: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Nós temos por 6 vezes a palavra guarda ou guardar até o final deste salmo, que é tão pequenininho. A palavra guardar é a chave deste salmo. E nós precisamos entender que tipo de guarda é esse Deus, que eu posso olhar para os montes e dizer que o meu socorro vem dele. Que tipo de guarda ele é? Então, em segundo lugar, eu queria dizer que nós temos um guarda confiável.
O nosso Deus é um guarda confiável. O perigo de vacilar é um perigo constante, é o perigo que existe. Peregrinação, não tem asfalto, solo rochoso, pedras, subida, descida, cansaço. Se você já teve a experiência de subir num morro, num monte, numa montanha, você vai saber que a parte de descer é mais perigosa, porque a perna já está cansada, tem que fazer força para segurar e às vezes a perna treme e o perigo de cair é muito maior. Nessa peregrinação de subida e descida, o pé vacilar é um grande perigo. Só que o que é necessário numa peregrinação? É justamente boas pernas e bons pés que caminhem. É uma peregrinação, é o essencial. Se eu não consigo caminhar, não consigo andar bem, não posso peregrinar. E o salmista está dizendo: o meu guarda não permitirá que os meus pés vacilem. Ou seja, nessa peregrinação, o que é mais importante e o que eu mais preciso pode falhar. E aí ele vai dizer: esse guarda não dormita. Dormitar é a mesma coisa que cochilar. É que fica mais bonito falar não dormita nem dorme, né? Não cochila nem dorme. Você já teve a experiência de encontrar talvez um guarda ou quem está na guarita do seu prédio, do seu condomínio, dormindo à noite? Uma vez minha mãe me contou que precisava sair da garagem e não havia meio do porteiro abrir a porta. Ela teve que descer do carro, ir até a portaria e bater lá para ver, e ele estava cochilando. Aí pedi: pode abrir para mim? Ele: desculpa, posso abrir. Um guarda que cochila, uma sentinela que dorme no ponto, não é uma sentinela confiável. Assim como um peregrino cujos pés podem vacilar, não é um peregrino confiável. Acontece que Deus nos criou com a profunda necessidade de dormir. O ser humano é uma máquina profundamente ineficiente, porque precisa descansar 1/3 do dia para ficar os outros 2/3 bem. Imagine se você precisasse carregar o seu celular 1 hora para que ele pudesse durar 2 horas. Você ia ter que andar com um carregador de mão, porque seria altamente ineficiente. E Deus nos criou com essa característica. Num dia de 24 horas nós precisamos dormir 8. E precisamos e devemos, não é nosso assunto, mas guarde isso no seu coração: dormir é uma atividade espiritual. Porque nos próprios salmos de romagem, Deus promete que aos seus Ele os dá enquanto dormem. Enquanto nós dormimos, nós somos abençoados por Deus. Por quê? Porque enquanto nós dormimos, nós temos a certeza que tem alguém que não está dormindo, que não cochila, não tem sono, não se cansa e está cuidando de mim e de você. Eu não tenho como não citar a paternidade altamente fresca em meu coração esses dias. Quando Danielzinho nasceu, nas primeiras noites dele no hospital, nós não sabíamos como ele ia ser em termos de refluxo, em termos de voltar leitinho. Então eu e a Lu, nós não dormimos. Nós ficamos revezando cochilos entre eu e ela, para ficarmos ali vigiando se ele não ia se afogar enquanto dormia, se ele não ia de repente virar de lado, se ele não ia colocar o bracinho no rosto e não conseguir tirar. Ainda não sabíamos como iria lidar com isso. Daí hoje a gente já viu que ele não volta leitinho, ele pode dormir tranquilo, a gente não fica tão preocupado. Mas nos primeiros dias a gente não sabia. Inclusive porque temos um sobrinho que voltava leitinho toda hora. A gente pensou: não podemos deixar esse bebezinho dormindo sem a gente vigiar, porque se voltar leitinho a gente tem que correr, ali virar a cabecinha, levantar, para que ele fique em segurança. O Daniel não sabia, e ainda não sabe, dormia tranquilo. Só que enquanto ele dormia, ele tinha um casal de sentinelas que o estava vigiando para que nada de mal acontecesse com ele. E ele nem faz ideia disso. Quando a Bíblia diz que nós temos um guarda que não cochila e não dorme, é a mesma analogia.
Enquanto nós dormimos, enquanto nós nem pensamos nos perigos que nos aguardam, enquanto nós vivemos normalmente a nossa rotina, acordamos, tomamos café da manhã, vamos dirigindo para o trabalho, nós muitas vezes nem temos ideia dos perigos que este guarda que nunca dorme nos livrou. Um cuidado que não é visto, um cuidado que nós não temos consciência, mas Ele está lá. Enquanto dormimos, Deus está nos alimentando, Deus está nos vigiando. Enquanto estamos fazendo as nossas atividades normalmente do dia a dia, tem um guarda em sentinela altamente confiável que jamais vai pegar no sono, nos vigiando e guardando o nosso coração. Este guarda é um guarda confiável. Além de ser um guarda confiável, em terceiro lugar, este guarda é um guarda sempre presente. Lá no verso 5 deste salmo, diz o seguinte: o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. Você já tentou escapar da sua própria sombra? Quando eu era criança, eu tentava pular para ver se quando eu caísse no chão a sombra não ia estar. Aí eu pulava e saía correndo, olhava, a sombra estava. E com Deus, o salmista usa essa metáfora para dizer para nós: Deus sempre está do seu lado. Não importa aquilo que você vai enfrentar, não importa onde você esteja ou aonde você vai, Deus é como uma sombra. Você não pode fugir da presença dele em nenhum lugar. E Deus diz o seguinte, o salmista melhor diz o seguinte: que de dia o sol não vai machucar você, nem de noite a lua vai te ferir. Isso mostra para a gente duas coisas. Primeiro, é um perigo natural. O sol é uma grande ameaça para o Oriente, porque a insolação é um perigo altamente, é um risco alto, pronto. Você pode morrer de insolação, morrer desidratado. Perigos da natureza, perigos que nós não controlamos. E nós estamos sujeitos a esse tipo de perigo, perigos corriqueiros, perigos normais, perigos de acidentes. E o salmista está dizendo que esses perigos constantes e naturais, eles não vão nos afetar. Só que além do sol ser um perigo natural, como eu já mencionei, é um perigo constante. Porque nesse tempo de peregrinação, se havia uma certeza que aquele povo tinha que iria encontrar, era o sol e a lua. Não tem como, vai amanhecer, o sol vai vir e nós precisamos fazer alguma coisa para nos proteger. No deserto, a noite é um igual perigo. Noites altamente frias, oscilação imensa de temperatura. A noite vai vir e nós precisamos nos proteger. E o salmista pode dizer: eu não tenho medo do sol durante o dia, nem da lua durante a noite, porque o Senhor que me guarda é como uma sombra que vai comigo a todo instante. Eu fico pensando, talvez esse salmista tenha em mente a história do povo de Deus no Êxodo, no qual durante o dia Deus se fazia presente através de uma nuvem para proteger o povo do sol, e à noite uma coluna de fogo para aquecer o povo. Essa presença constante, em forma de nuvem, em forma de coluna de fogo, em N formas, mostrando que essa presença está sempre conosco. Se você enfrenta ou vai enfrentar um perigo na sua vida, seja um perigo real, físico, seja um perigo emocional, você tem que enfrentar uma dura prova, você tem que enfrentar uma dura provação, você tem uma tabela de resultados que você tem que preencher até o final do mês, e você já percebeu que passamos da metade do mês. Perigo constante, todo final de mês é a mesma coisa, todo fechamento é a mesma coisa, toda reunião com os supervisores, com os gerentes é a mesma coisa, é sempre um perigo constante. Não importa como, de diversas formas, em forma de nuvem, em forma de coluna de fogo, Deus estará com você, se fazendo presente de diversas maneiras, mas sempre estará
como uma sombra ao seu lado, não te deixando e nunca te abandonando. Não importa onde você esteja. O Salmo 139 diz isso com maestria. Para onde irei? Para onde me ausentarei da tua presença? Se eu subo o mais alto que eu posso subir, lá eu encontro o Senhor. Se eu desço no mais profundo abismo, lá eu encontro o Senhor. Não dá para fugir da presença de Deus. E esse guarda sempre presente também nos leva a atenção com relação não só aos perigos, mas com relação ao nosso comportamento também. Nós nunca fugimos da presença de Deus, de maneira que se vamos fazer algo que não agrada a Deus, nós precisamos ter a convicção de que Deus está ali, olhando como uma sombra, vendo eu e você desagradarmos o coração dele. Essa presença constante de Deus nos leva ao encorajamento, nos leva a respirar, nos leva a dizer, eu vou enfrentar esses desafios porque eu não estou sozinho, mas nos leva também à atenção e à vigilância. Eu preciso caminhar em santidade, porque Deus está sempre comigo, a uma sombra. Se eu pecar, Deus está do meu lado, me vendo pecar. Deus promete que não vai deixar meu pé vacilar, mas eu preciso fazer a minha parte. Um guarda altamente confiável, um guarda sempre presente e, por último, um guarda perfeito. Um guarda perfeito. Se alguém disser para você, olha, naquele condomínio nós temos um guarda perfeito, qual é a primeira coisa que vai vir à sua cabeça? Você vai pensar, o guarda perfeito significa que enquanto ele está em vigia, ninguém entra no condomínio. Quando ele está em vigia, ninguém fica esperando tempo demais na portaria. Quando ele está em vigia, nós podemos sair na rua tranquilo, nós podemos deixar as crianças brincando tranquilas. Por quê? Porque um guarda perfeito não permite que nada de mal aconteça. E é justamente o que o salmista termina nos últimos 2 versos falando: o Senhor guardará você de todo o mal. O salmista não diz que o Senhor nos guardará de parte do mal e a outra parte do mal nós precisamos lidar com as nossas próprias forças. O salmista diz que Deus nos guarda de todo mal. Todo mal você pode abrir para todo tipo de males, coisas ruins, coisas que vão machucar, ferir fisicamente, ferir emocionalmente, perigos vistos, percebidos, perigos não vistos e não percebidos. É de todo o mal que este guarda nos guarda. Só que além de nos guardar de todo o mal, das coisas que nós podemos dizer palpáveis, que são coisas, que são males na nossa vida, o salmista ainda diz, guardará a sua alma. Guardará a sua alma. Essa palavra em hebraico, que é traduzido como alma, a palavra nefesh, essa palavra é difícil de traduzi-la para a língua portuguesa, porque o pensamento hebraico a respeito do ser humano não é tão complexo como nós temos hoje. É um pensamento mais simples daquilo que é o ser humano. Basicamente, o pensamento hebraico entende o ser humano feito do pó da terra, e o que dá vida a esse ser humano é o próprio Espírito de Deus, de forma que podemos pensar nessa parte material e nessa parte que sai do material, que dá vida, que na Bíblia nós temos que é o sopro de Deus, o Espírito de Deus que deu fôlego da vida aos seres humanos. Essa palavra, muitas vezes na Bíblia, ela é traduzida como vida. E quando nós vamos lá no livro do Gênesis, falando da criação, que justamente o que eu mencionei, que Deus soprou o fôlego da vida no ser humano, e diz que o ser humano passou a ser alma vivente, ou passou a ser um ser vivente. É essa palavra, nefesh. O que eu quero dizer com isso?
essa palavra, ela sai do âmbito do material e vai no âmbito que nós podemos dizer do espiritual. Aquilo que nós não enxergamos e não palpamos. Portanto, o salmista está dizendo o seguinte: não só perigos que nós enxergamos, perigos físicos, o risco de um acidente, de uma doença, de uma morte, mas existe um perigo que nós não enxergamos, que é um perigo espiritual. E desse perigo espiritual, Deus está nos guardando. Deus está guardando a nossa alma. E é absolutamente importante que a nossa alma esteja guardada por Deus. Porque Jesus fez a seguinte pergunta nos evangelhos: de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Existe um perigo do qual nós temos a convicção que nós somos guardados. E nós chamamos isso na teologia da perseverança dos santos. Nós temos a convicção e temos a segurança de que, uma vez que nós conhecemos a Jesus, uma vez que nós recebemos essa salvação de Jesus, uma vez que o Espírito de Deus testificou com o nosso espírito que somos filhos de Deus, a nossa alma, nosso espírito está guardado para sempre diante de Deus. Não há nada que possa acontecer que vai fazer uma alma que já pertence a Deus, que está guardada nas mãos de Deus, que se perca das mãos de Deus. Jesus também disse lá em João capítulo 10, as minhas ovelhinhas são minhas, e nada pode tirar essas ovelhas das mãos do meu Pai. Se você pecar, se você se deu conta de que tem um Deus que é como uma sombra e você tem pecado, você tem desagradado esse Deus, você não precisa ficar com medo desse Deus ter aberto a mão dele para a sua alma ir embora, porque a sua alma estará sempre guardada nas mãos desse Deus. Se o teu coração te acusa nesta noite, se você sente uma profunda angústia no seu coração, uma doença de alma, uma dor de alma, se você não consegue ter paz com Deus, este salmo é para você. O Senhor é quem guarda a sua alma. Você não precisa lutar com suas próprias forças para guardar a sua alma. É Deus quem guarda. Você pode ter paz com Deus. Você pode descansar, sabendo que nada vai fazer com que você perca esta salvação que Cristo já te deu. Vou repetir: nada fará com que eu e você percamos a salvação que Cristo nos deu, porque é o próprio Deus quem guarda a nossa alma. E o salmista termina: guardará a tua saída e a tua entrada para todo sempre. Não tenha medo de sair. Não tenha medo de abrir a porta. Não tenha medo do novo. Não tenha medo de desafios. Não tenha medo de um trabalho novo. Não tenha medo de uma cidade nova. Não tenha medo de um desafio novo. Não tenha medo de filhos novos que estão vindo. Não tenha medo. Porque a tua saída, quando você abre a porta para enfrentar o novo desafio, Deus está com você. Papai e mamãe, não tenham medo dos filhos saírem. A palavra diz que, também num salmo de romagem, diz que os filhos são como flechas na mão de um arqueiro. Para que serve flecha? Para guardar no bolso? Para deixar no sofá de casa? Flecha a gente traz para perto e solta, para que ela saia. Não tenha medo dos teus filhos saírem, porque é o Senhor quem guarda os teus filhos. Termino contando um testemunho. Quando eu entrei na faculdade, tinha 18 anos, fui morar em São Carlos, cidade a uns 200 e poucos quilômetros daqui, morando sozinho, pegando ônibus, andando de carona. E uma vez
minha mãe, minha tia conversando junto com o meu avô, Antônio Garcia, foi presbítero aqui desta igreja, compartilhavam dos medos dos filhos estarem morando fora, indo para a universidade. Companhias perigosas, drogas, pessoas de má fé, perigos, assaltos e tudo mais. E o meu avô se levantou e fez um comentário que eu nunca esqueci. Ele disse o seguinte: eu tenho certeza que nada de mal vai acontecer com os meus netos, porque eu sei em quem tenho crido e sei que é muito poderoso. E eu oro por esses meninos dia e noite, noite e dia. O Senhor os está aguardando. Que esse testemunho, estou aqui inteiro, vivo, são e salvo. Que esse testemunho sirva para acalmar o seu coração. Quais perigos me esperam na peregrinação? Nessa vida de peregrino, quais perigos me esperam? Eu quero finalizar, dessa vez eu prometo que é de verdade, dizendo o seguinte: a partir do verso 3, nós temos uma mudança de sujeito no verbo. A partir do verso 3 até o final, o texto está escrito na segunda pessoa. Versos 1 e 2 é a primeira pessoa. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro, tudo eu, primeira pessoa. A partir do verso 3, ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. E até o final nós temos aí em segunda pessoa. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre. Por que está em segunda pessoa? Vou dizer uma opinião. Naquela peregrinação, naquele contexto, daquele povo todo andando, tenho para mim que eles começavam a recitar uns para os outros este salmo. É tempo de nós olharmos para quem está do lado da gente e falar: meu irmão, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Meu irmão, o Senhor é quem te guarda, Ele não cochila e Ele não dorme. Fique em paz. Meu irmão, vai na fé, porque o Senhor é como uma sombra ao teu lado. Este salmo nos encoraja a encorajarmos uns aos outros. Eu quero fazer esse exercício com você. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: meu irmão, é o Senhor quem guarda você. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. É o Senhor quem te guarda. É o Senhor quem guarda a tua saída e a tua entrada, de hoje para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Feche teus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, que privilégio nós temos de ter um Deus que nos guarda. Que privilégio nós temos de um Deus que está sempre presente, um guarda altamente confiável, que não dorme, não cochila. Um guarda que nos permite descansar e repousar no cuidado. Um guarda que promete guardar a nossa alma, de forma que nós nunca estaremos distante. Deus, nosso coração se enche de alegria, se enche de gratidão. E nós, neste momento, depositamos diante de Ti toda a nossa ansiedade, depositamos diante de Ti todos os nossos medos, e nós descansamos no Senhor, sabendo que o guarda de Israel não cochila, não dorme. O guarda de Israel está guardando a nossa saída, a nossa entrada, hoje para todo sempre. Amém.